Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de agosto de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontra vídeos para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também um link permanente para participar do estudo da Revista Espírita ao vivo conosco. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Venha participar e nos ajudar a estudar esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Hoje, com a graça de Deus, nós iniciamos mais um ano da Revista Espírita. Então, como vocês sabem, a Revista Espírita, este laboratório do mundo invisível, eu costumo dizer que era o blog de Kardec, ele foi escrito, desde 1858 a 1869. Nós, com a bênção de Deus, já completamos os anos de 1858 a 1861 dessa Revista Espírita. E hoje nós iniciamos o ano de 1862 desta maravilhosa obra. Então nós estamos no estudo de número 1 e, dado a nossa média, ficaremos aí em torno de 1 ano e meio a 2 anos aí nesse ano de 62. Mas, com a graça de Deus, muitos estudos, muito ensinamento, não é o tempo que nós almejamos, mas sim a qualidade do ensinamento, do aprendizado que tem nesta obra. E no início do ano de 1862, primeiramente nós temos uma nota. Logo ali na introdução da Revista Espírita, ele faz uma abertura da seguinte forma: Jornal de Estudos Psicológicos. Era assim que Kardec se intitulava a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, não somente de religião, de espírito, mas sim de um estudo do âmbito geral psicológico. E assim ele traz o seguinte texto: contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos. E aqui nessa nota a gente já vai tendo um monte de ensinamento. Então veja o que ele diz, que essa Revista Espírita, esse jornal de estudos psicológicos, contém o relato das manifestações materiais ou inteligente dos espíritos. Então veja que ele separa em duas partes, as manifestações que são materiais, ou seja, aquelas que não trariam nenhum conhecimento, nenhum estudo, mas sim apenas provariam que existe um mundo invisível que consegue se manifestar no nosso mundo material, que aí nós podemos observar, como já muitos relatos na Revista Espírita, sobre pedras sendo atiradas, lápis sendo quebrados, etc., que seriam aí apenas efeitos materiais, mas também as manifestações inteligentes dos espíritos, aquelas que trariam respostas para as perguntas, como no Livro dos Espíritos, aquelas que trariam estudos espontâneos, propriamente ditas, como nós temos aqui na Revista Espírita, e também aquelas comunicações familiares de além-túmulo, onde Kardec evocava determinados espíritos, e os espíritos vinham se comunicar aí com seus familiares. Também é um relato aí nessa Revista Espírita das aparições, das evocações, bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível. Então veja que Kardec, ele não se detinha a apenas estudar o mundo invisível, apenas o plano espiritual,
ele utilizava também dessa evolução desses espíritos superiores que vinham a se comunicar para a codificação espírita, não somente questionar questões sobre o plano espírita, sobre o plano espiritual, mas também sobre o nosso plano material, nosso plano físico. Então, ele não se detinha apenas a esse tipo de questionamento. Então, muitas das coisas da nossa realidade, aí, de nós encarnados aqui no plano material, ele também questionava esses espíritos e eles davam as mais diversas respostas e aprofundamentos. Então, ele também questionava sobre ciências, sobre a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, né? Então ele trazia essas crenças que os antigos acreditavam, ele dava uma explicação espírita para isso, que fica muito mais fácil de interpretar e de acreditar, né? Do porquê que alguns povos antigos acreditavam de tal forma, Kardec vinha dando essa explicação a partir dos ensinamentos dos espíritos. São crenças populares da mitologia de todos os povos, entre outros. Então, essa revista espírita ela é publicada sob a direção de Allan Kardec, que tem, né, como um slogan: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. E foi assim, né? Kardec, um magnetizador, um professor, né, um escritor super estudioso da época, foi assim que ele foi fisgado pelo Espiritismo. Obviamente que não por coincidência, mas com certeza pela preparação, né, de todo o plano espiritual, né, desta pessoa para introduzir codificadamente, né, de forma como um guia, né, o Espiritismo guiado aí pelos livros da codificação. Kardec não foi escolhido pelo acaso, com certeza ele teve a sua evolução, mas o que fisgou Kardec, né, para o Espiritismo foi exatamente isso, né, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Porque Kardec, como magnetizador e conhecedor aí das energias que nos permeiam, ele sabia que uma mesa se mexer, né, uma batida na parede, um som, isso era possível, né? Ele, pelo magnetismo conseguiria, e outras ciências conseguiria explicar isso. Mas o que não se conseguia explicar era essas batidas, esses barulhos responderem a questionamentos. Ali ele colocou essa máxima, né? Que todo efeito inteligente, que é um efeito, um barulho que está respondendo uma pergunta, ele tem que ter uma causa inteligente. Então, ele não é simplesmente um efeito material dos elementos químicos, físicos que nós temos aí na nossa Terra, mas era algo para além. E é aí que ele começa, então, sua trajetória na pesquisa, no estudo e, posteriormente, aí, recebendo todas essas orientações dos espíritos superiores para a codificação do espiritismo. Então ele faz essa abertura, achei bem interessante essa abertura que é colocada na revista de 1862, e assim nós iniciamos com essa leitura e passamos ao primeiro tema. E no primeiro tema, Pereira, coincidência ou não, coincidência não existe, né? Ele vai fazer um ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Eu fiz essa brincadeira com o Pereira, porque no nosso grupo mediúnico é exatamente o mesmo tema que nós estamos estudando, só que a partir do livro O Céu e o Inferno. Então, essa revista espírita que nós estamos estudando é do ano de 1862. O livro O Céu e o Inferno ele foi lançado em 1865. Então, veja, desde quando Kardec já via preparando, né, esse tema que nós estamos estudando em um livro que foi lançado 3 anos depois, veja desde quando Kardec já vinha preparando os temas que ele colocou lá no livro Céu e Inferno, já em 62, ele já estava tratando sobre isso na Revista Espírita. Era, com certeza, aí um
um espírito de escola muito elevado mesmo, Kardec. Temos que agradecer a Deus, a espiritualidade, por ter colocado esse espírito aí no nosso meio e ele ter aceitado essa grandiosa missão que foi a codificação. Esse estudo é um pouquinho longo, então acredito que a gente vai demorar umas 2 a 3 aulas para terminar, mas vai ser um estudo bem proveitoso, porque é um tema bem interessante. E assim eu passo aí para o Pereira dar início na leitura para nós. Então, boa tarde a todos. Está aí sobre esse relato aí do Lero, dessa primeira parte, né? Da importância de estudarmos a revista espírita. Né? Muitas casas, muitos interpretam que a revista espírita era um acessório e tal. Não, é um estudo profundo, né? Então, nós mesmos, quando começamos a estudar a revista espírita, recebemos algumas críticas na outra casa que nós frequentávamos. Ah, porque é um suplementar, não sei o quê. Não, faz parte, eu acho que temos que estudar, porque o conteúdo dela, que ela colocou aí mesmo, fez com que o Kardec, é o laboratório que ele coloca em outras partes, né, testasse todas essas teorias para depois lançarem outras obras, né. Então, a importância de estudarmos aí a revista espírita. Ensaio, já ela colocou em janeiro de 1802, né, começa com esse ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Como o Lelo já colocou, né, eu vou reforçar aqui, isso está lá no Céu e Inferno, fala-se muito sobre isso, né? Então, quem quiser se aprofundar, vá lá também que vocês vão encontrar ali outros tópicos que vai aprofundar ainda mais sobre isso, né? Então, começa-se com uma nota do tradutor, que já é do que traduziu aqui, né, para o português, né? Esta teoria é apresentada como simples hipótese e a título de ensaio, tendo em vista provocar exame da questão. Faltava, então, a Allan Kardec elementos suficientes para afirmação peremptória. Mais tarde, passado pela prova do controle universal, foi inserida em A Gênesis, olha aí, capítulo 11, item 43, e seguintes, integrando definitivamente o capítulo ordinário do Espiritismo. É por isso que dissemos na introdução do volume 1858, nota do tradutor, que a revista espírita era uma espécie de tribuna livre, na qual Allan Kardec sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos e mal compreendidos, enquanto eles aguardavam a confirmação. Então veja que Kardec ele não esperava ter o assunto pronto, né? Talvez é um pouco da crítica, né, de alguns dirigentes, né, que não gostam, não apoiam o estudo da revista Espírita, seja isso, porque ele era um material que estava em evolução. Óbvio, que aqui eu concordo, que se você for começar a estudar o Espiritismo a partir da revista Espírita, vai ficar um pouco confuso, né, porque a revista Espírita, apesar de Kardec ser muito organizado e conseguir admiravelmente, né, organizar a revista Espírita ali em assuntos em sequência e que um vai complementando o outro, ele exige que você já tenha um conhecimento da base, né, da doutrina, da parte básica do espiritismo. Senão você vai ficar meio perdido mesmo. Talvez seja um pouco isso as críticas. Então é óbvio que às vezes, como o próprio nota do tradutor aqui diz, Kardec ele não ia esperar o assunto ficar completo para ele começar a debater na revista espírita. Mesmo porque ele era necessário que qualquer tema que ele queria comprovar, ele enviasse para seus correspondentes para que também tivesse, né, aí uma confirmação por espíritos de outras localidades sobre aquele tema. Então, era na revista espírita onde ele fazia essa junção dos elementos, das correspondências e tudo mais. Então, quando a gente lê na revista espírita, a gente sempre coloca ali como confirmação todo o conhecimento que a gente tem, né, da doutrina básica, do Livro dos Espíritos,
né, da moral, da parte moral ali no Evangelho segundo o Espiritismo, da parte mediúnica do Livro dos Médiuns, então a gente faz esse cotejamento. Por quê? Porque nos livros é a obra terminada. A revista, como diz, eles faziam uma revista por mês. Então, o assunto, às vezes ele iniciava o assunto e ele ia terminar meses depois, né? Às vezes no ano seguinte, ou às vezes nunca ia terminar, como é aquela questão quando ele fala que iria fazer, né, um compêndio das refutações que os espíritos deveriam ter quando viessem questionar, ele nunca fez. Então era um livro muito sério, mas mais de ensaios mesmo, como o próprio título diz, né? É um jornal de estudos, né, de ensaios. Então, talvez a crítica seja sobre isso. Mas o que eu acho legal de Kardec é que ele não esperava estar tudo pronto. Ele já começava. E é isso que às vezes nos proíbe, né, evita de nós iniciarmos algum projeto. Né? Ah, eu tenho um projeto de fazer tal coisa. Ah, mas eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, lógico, tem que estudar, tem que aprender, mas você tem que se lançar. Primeiramente, você tem que se lançar, se colocar à disposição, né? Porque se Deus está te chamando para aquela questão, provavelmente ele vai te preparar, ele vai te dar ajuda, os espíritos vão vir te ajudar. E aí Kardec fazia isso. Então que já sirva de lição, né, para nós essas questões, quando nós nos sentirmos chamados para alguma coisa, que a gente se lance, que inicie, né, e se esforce, porque quando a gente faz uma ideoplastia com aquilo que a gente quer construir, os espíritos vão ajudando e vão moldar os elementos para que a gente consiga dar continuidade. Então vamos lá, vamos entrar no tema então. Então agora é Kardec. A questão das origens sempre excitou a curiosidade, sobretudo no que respeita à procedência do homem e, em tal proporção que hoje é impossível as criaturas sensatas aceitarem ao pé da letra o relato bíblico, nele vendo apenas uma dessas alegorias, que é pródigo, o estilo oriental. Aliás, a ciência vem oferecer a prova ao demonstrar por meios irrefutáveis a impossibilidade material da formação do globo em 6 vezes 24 horas. Ante a evidência dos fatos escritos em caracteres irrecusáveis nas camadas geológicas, a Igreja teve de se submeter à opinião dos sábios, e com eles concordar que os 6 dias da criação representam 6 períodos de extensão indeterminada, como fizeram outrora em relação ao movimento da Terra. Aqui ele já começa essa questão. E aqui é importante a gente ressaltar que nós não estamos indo contra o texto bíblico, mas sim dando uma interpretação mais correta, mais moderna e mais cientificamente comprovada. Assim como Jesus, né, quando ao seu tempo questionaram, né, sobre se ele veio mudar a lei, e Jesus falou que não veio mudar a lei, né, ele veio dar a correta interpretação. E da mesma forma, então, quando nós aqui explicamos, né, que o mundo não foi construído em 6 dias, como está escrito lá na Gênesis, nós não estamos indo contra o texto bíblico, né? A gente está dando uma correta interpretação, porque a pessoa que escreveu aquilo, né, que teve a visão, né, porque a Gênesis ele é escrito a partir da visão, né, do que o profeta teve, ele foi escrevendo a Gênesis. E na imagem dele, eu imagino, né, é como se quem assistiu aquela série Cosmos, né, que é do Carl Sagan e do deGrasse, né, aquele cientista deGrasse, que é um dos alunos de Carl Sagan, ele coloca, né, a criação do universo em um ano. E aí ele pega toda a criação do universo, desde o Big Bang até o dia atual, ele coloca tudo em um ano, então 365 dias. E aí ele faz toda uma explicação, e aí ele diz assim, o ser humano surgiu
no último dia, da última hora, do último minuto de um ano. Então, se nós fôssemos tratar todos os bilhões de anos que existe o universo, é como se a gente tivesse nascido no último dia da última hora. Então, veja o quão pouca ainda é a nossa estadia, né, dentro de uma grandiosidade disso. Então, eu imagino que o profeta ali que estava escrevendo ali a Gênesis, quando ele teve essa visualização, né, esse desdobramento, sei lá como foi, e ele imaginando, né, as eras criando, né, explode, cria luz, e de repente cria os globos e tal, ele foi imaginando, é dia, noite, e, né, na visão dele foram 6 dias. Mas não há como se conceber 6 dias, porque para que houvesse um dia, uma noite, ele tinha que estar em algum planeta que tivesse uma rotação que escondesse o Sol, ficou noite, e que aparecesse o Sol, ficou dia, né? Só que nós sabemos que na Terra o dia dura 24 horas, em Marte ele dura aproximadamente 24 horas também, já em outros planetas, às vezes um dia dura um ano, né? E para que a criação tivesse essa base de tempo, ela deveria ter sido criada do ponto de vista de dentro da Terra. E aí nós iríamos conceber que Deus estava na Terra criando todo o restante, que não tem lógica, né? Então você vê que com simples perguntas que a gente faz, a gente nota que não existe uma questão de uma relação de criação de todo em 6 dias, mas sim que foi uma criação em eras, né, em períodos. E só porque for em períodos mais longos, isso não vai afastar de nada a grandiosidade de Deus. É porque Deus criou as leis universais e divinas e está se criando o tempo todo, né? A gente vê hoje, né, com os nossos telescópios mais potentes, como o Weber aí que está nos céus, filmando galáxias, né, sendo agora criadas, né, sendo criadas novas galáxias a partir das explosões de estrelas e tudo mais. Então a criação ela é constante e isso nada afasta aí a grandiosidade de Deus. Então nós temos que ler principalmente o Antigo Testamento com um olhar crítico, né? Não de que o que está escrito ali está errado, mas crítico, trazendo ali o texto bíblico que está escrito para uma explicação mais científica, para não ocorrer em erros de começar a cumprir coisas que estão ali que não tem lógica nenhuma. Se, pois, o texto bíblico é suscetível de interpretação quanto a esse ponto capital, também poderá sê-lo em relação a outros pontos, notadamente sobre a época do aparecimento do homem na Terra, sua origem e o sentido que deve ser atribuído à qualificação de anjos decaídos. É o que o Léo já comentou, né? Então, é tudo uma questão de interpretar as coisas da maneira correta, né? E é interessante, né? Porque o que Kardec traz ali para resumir esse parágrafo, ele diz o seguinte: bom, se já lá no primeiro livro nós temos uma afirmação que ele cabe uma explicação mais moderna, mais aprofundada, isso implica que em todo livro vão ter passagens que nós vamos ter que trazer uma explicação mais aprofundada, né? E aqui ele traz a questão dos anjos decaídos. Então, os anjos decaídos, para quem não lembra, é a questão dos demônios, né? Então, a criação existiam anjos e segundo, né, os textos bíblicos houve, né, uma revolta de parte dos anjos, que eles se tornaram anjos decaídos e aí surge a questão do demônio. Então, Kardec ele traz essa questão. Bom, se só ali naquele ponto da criação da Terra em 6 dias a gente já consegue aprofundar e ver que não era bem assim, com certeza aquilo que está escrito referente aos anjos decaídos também não pode ser bem assim por vários e vários motivos. Ele vai decorrer aqui, mas são vários e vários motivos que não há como conceber que um ser evoluído ao nível de anjo pudesse decair e se tornar um demônio. Então, ele vai discorrer sobre esse ensinamento nos parágrafos seguintes. Como o princípio das coisas está no segredo de Deus, que nolo não revela senão a medida que julga conveniente. Ficamos reduzidos a
conjecturas. Muitos sistemas foram imaginados para resolver a questão, mas nenhum até hoje satisfaz completamente a razão. Tentaremos também levantar uma ponta do véu. Seremos mais felizes do que os nossos antecessores? Ignoramos-lo. Só o futuro dirá. É a coragem, né? É isso que eu comento, a gente já comentou várias vezes aqui na revista, era a coragem, né? Era o ímpeto, né? Até a curiosidade de Kardec, eu quero saber sobre esse tema, então eu vou estudar, né? Eu vou aproveitar aí que tem esses espíritos, né, superiores que estão nos ajudando, eu quero saber sobre tudo, né? E o máximo que ele conseguiu, né, elucidar assuntos que às vezes o pessoal, né, as pessoas da época nem colocavam, né, nem debruçavam nenhuma dúvida, porque detinham que aquilo era a realidade, e se está escrito é daquela forma, né, Kardec não ia, né, para se aprofundar naquilo. E ver a humildade dele, né? Teremos nós mais felizes do que os nossos antecessores? Ignoramos-lo, né? A gente não tem ideia se vai ter mais sucesso, né? Só o futuro dirá. Mas isso, né, não atrapalhava e nem diminuía a vontade que ele tinha de ir atrás e angariar mais conhecimento. Isso também demonstra, quando a gente estuda lá no Céu e Inferno, a gente percebe isso também, como Kardec, por exemplo, estudou a Bíblia, né, a Bíblia ali, o Velho Testamento e a Bíblia, como os textos canônicos, lá, os textos que existiam lá, ele estudou profundamente, porque lá no estudo do Céu e Inferno, a gente percebe a resposta dele, é tudo fundamentada de acordo com tal item. Ele estudou, não foi uma coisa assim que ele tirou da cabeça dele que os espíritos colocaram para ele. Dá para perceber claramente isso, né? Você imagina, numa época onde que era livros, né? Hoje nós temos toda essa facilidade aí, se a gente quiser estudar através até inteligência artificial, que pode até resumir para você, né? Se você quiser pegar um determinado ponto. Mas naquela época não, ele tinha que ir lá pegar o livro lá e ler, né? Estudar e anotar lá no canto as anotações. E ali fica claro, quando a gente estuda na obra do Céu e Inferno, as referências que ele faz, citando, né, inclusive, onde que foi tirado lá e tal, item e tal. Né? E aqui deixa bem claro isso, como é que você vai fazer a opinião. E aí ele sempre ressalta isso, inclusive estudando no estudo do Livro dos Espíritos, semana passada, ontem, né, na parte de conclusão, que ele fala que a importância de você estudar, né? Então, você quer fazer uma crítica, tem que estudar. Estudar profundamente para você criticar, não ler superficialmente. Né? Hoje tem muito isso. Né? A pessoa dá uma olhada por cima, assim, dá o tópico principal, faz uma pesquisa no IA e que já sou expert. Não, estudou, né? Estuda profundamente. Isso é interessante, é bacana isso. Né? Ó, a opinião que apresentamos pois, uma opinião pessoal. Ele tinha essa humildade também, né? A opinião dele, né? Ele não tá dando assim, olha, isso aqui, não, é ele, né? Parece concordar com a razão e a lógica, porque aos nossos olhos lhe dá certo grau de probabilidade. Tá dizendo, é uma opinião minha aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui, pode ter sido assim, né? E essa visão que ele tem, primeiro, eu também tenho assim, várias visões, né? Algumas, né, a gente estuda, mas tem a nossa correria do dia a dia, que não nos permite, às vezes, estudar tão aprofundadamente, né, e com tanto afinco quanto gostaria. Então, algumas questões eu também tenho opiniões minhas da forma como eu acho que é, né? Baseado no que eu conheço da doutrina espírita, alguns temas, eu tenho o meu ponto de vista. Ah, Leandro, esse é o ponto de vista espírita? Olha, eu nunca vi, não desconheço alguma obra que fale sobre isso. Eu falei, mas do que eu conheço da doutrina espírita, essa é a minha interpretação do que eu acho que é, da forma como é, né? Algumas eu já tive o grato prazer de, na própria revista espírita, ver uma resposta sobre aquilo que era o meu pensamento, né, da forma como eu acreditava que era, e Kardec vem trazendo ali, né, eu até parei um dia na revista espírita e falei, nossa, como fiquei feliz de ter ouvido, né, lido, que aí no texto Kardec vem comprovando ali o que eu achava que era. Então, é realmente como da forma como eu pensava e a forma como o espiritismo enxerga determinado assunto.
outros ainda eu não vi. E Kardec também fazia isso, né? Esse ponderamento através da razão, da lógica e daquilo que ele conhecia sobre as leis do plano espiritual, como que ele ia explicar determinado tema. E aqui ele vem trazendo isso, essa questão que ele traz sobre a doutrina dos anjos decaídos, é uma opinião dele, mas que ele colocou ao crivo da razão, da lógica, né, do conhecimento que ele tinha também em outras áreas, além da codificação do espiritismo que ele estava fazendo, e isso, essa opinião pessoal dele, né, traz aí um certo grau de probabilidade de ser a correta. Então, é o que nós temos que fazer também. Lógico, não vamos pegar, como o Pereira diz, a ler o livro dos Espíritos, correndo tudo ali, só lendo e sem aprofundar em cada questão, e aí começar a sair cuspindo opinião que às vezes é totalmente errado, né? Então, tem que aprofundar, tem que dar uma lida para daí sim, né? Poder dar uma opinião ali com um pouco mais de embasamento. Esse ponto que você falou aí é importante, que eu também vou dizer, a gente tem que ser humilde, né? Primeiro dizer que aquilo que nós comentamos aqui, tanto eu como o Lelo, são a nossa interpretação que nós estamos dando ao texto. Outra pessoa pode ler esse texto e interpretar de uma maneira diferente. O texto está aí para ser interpretado, mas baseado naquelas nossas experiências que nós temos, trabalhando no Corpo Mediúnico, trabalhando, lendo outras obras, nós temos a nossa interpretação que é baseada nisso aí, no nosso entendimento. E agora, sobre a questão de estudar, eu vou ser sincero também. Eu estou no 3º ano de estudo consecutivo do Livro dos Espíritos, que eu estou estudando. Muitas interpretações que eu tinha quando eu li o texto, e às vezes eu estou estudando novamente, parece que abre o alerta e fala, poxa, eu estava interpretando um pouco errado sobre essa questão. Mas também tem a sobriedade também. Por isso que existe, o Kardec coloca sempre, exige-se um estudo profundo, um estudo contínuo, que aí a gente vai interpretando de acordo com a gente vê no grupo mediúnico, quando a gente vai vendo outras obras, vai complementando uma outra, parece que, como você falou, parece que uma hora abre, né? Puxa vida. E aí a gente tem que ter a humildade de dizer, puxa, eu estava interpretando isso errado. É o caso que nós estamos comentando aqui agora da Gênesis, né, falando da criação, nós temos que ter essa humildade de falar, poxa, mas não tem sentido, não tem lógica, mas assim tem lógica, assim tem sentido, né? Então vamos... E vai acontecer assim, até quantas vezes vamos ter que ir estudando isso, lendo novamente, para a gente, às vezes, compreender um tudo, né? Porque senão fica só aquela partezinha, a gente fica ali com aquela conclusão que é daquela maneira, e depois você parece que, puxa, eu estava pensando errado, né? Que você falou. Outras vezes vai confirmar, fala, puxa, ela está aqui a confirmação, né? Antes de tudo, constatamos que só é possível descobrir alguma parcela da verdade com o auxílio da teoria. Ela resolveu uma imensidão de problemas, até agora insolúveis. E é com a ajuda das balizas que ela nos oferece que vamos tentar encontrar a cadeia dos tempos. O conhecimento, aqui uma palavra de fã, não é nem de estudioso, é uma palavra de fã da doutrina espírita. Porque é incrível, né, o quanto várias questões aí do nosso mundo a gente consegue uma explicação muito melhor, né, quando você inclui aí a questão do espiritismo, da reencarnação, dos mundos habitados, das heranças, né, de conhecimento que a gente tem de outras reencarnações, fica muito mais fácil, né? Até tempo atrás estava conversando com a minha esposa, daí falando sobre terapia e tal, e aí ela falou lá de um estilo de terapia, e eu falei, nossa, mas isso colocando o espiritismo junto com essa técnica, falei, é totalmente aceitável. Falei, é compreensível tudo que se fala nessa técnica, pela visão do espiritismo, é muito, muito aceitável, né? Então você vê que o espiritismo ele vai além, né? Por isso que ele não é tido como uma religião, mas sim como uma filosofia com cunho religioso, porque ele vai além apenas desses dogmas religiosos. Ele abre um leque que você pode qualquer coisa, né? Então, quando você pega ali, por exemplo, um livro, às vezes, né, que nem eu que gosto desses livros de autoajuda e de mentalização e tal, você pega ali um livro de mentalização que é voltado totalmente para a questão empresarial,
e você consegue ligar perfeitamente o espiritismo, os ensinamentos do espiritismo, como uma idioplastia, né? Você pega aqueles livros e diz assim, você tem que pensar, né, imaginar a questão, né, ir lá tocar e ver o teu negócio, né, existindo já. Nossa, isso aí é coisa de guru que não sei o que tem. Não, a gente sabe que no plano espiritual é exatamente assim que acontece. Os espíritos se juntam, eles imaginam, eles idioplastiam aquela questão, criam, né, aquele castelo, aquele local, aquele tal, eles vão criando. Então veja que o espiritismo ele dá a explicação, vou ser bem sincero, acho que para todas as áreas, né? Porque tudo está dentro do fluido cósmico universal que cria tudo, e o espiritismo vem estudando isso e ele dá uma explicação para todas as áreas que nós vivemos aqui no nosso mundo. O sentido literal de certas passagens dos livros sacros, contraditado pela ciência, repelido pela razão, produziu muito mais incrédulos do que se pensa. Dada a obstinação de fazer daquilo um artigo de fé. Se uma interpretação racional os fizesse aceitar, evidentemente, reaproximaria da igreja o que delas se afastaram. É perfeito isso, né? Porque como que nós vamos acreditar em Deus? Como que nós vamos entender Deus? Né? No próprio livro dos Espíritos ele diz isso. Se nós vamos um dia conhecer Deus, né? E a explicação é que um dia nós vamos entender Deus. Né? Como que a religião, as diversas religiões, elas ensinam Deus, pregam Deus, né? Se nós formos pegar ali pelo Antigo Testamento, nós vamos ver um Deus, né, castigador, um Deus, né, rude, né, que inclusive pega e, por exemplo, ali naquelas pragas do Egito, ela leva todos os primogênitos, né, do povo egípcio. Nossa, que Deus que, né, que faria isso. Então você veja que, né, a depender do que a religião vem trazer, ao que ele diz aqui, ele vai criando mais incrédulos do que se pensa, né? Dada a obstinação de fazer daquilo um artigo de fé. Porque de acreditar naquilo, né, com a fé cega. E isso a pessoa vai começar a ler e dizer assim, não, eu não concordo com isso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não concordo com Deus tão rude assim. E aí que ocorre das pessoas se afastarem, né? Eu vou me afastar, por quê? Porque dessa forma, se a religião é dessa forma, eu prefiro não ter nenhuma religião. Né? Ver a dificuldade que é quando você mantém uma interpretação simplesmente literal e não racional do texto. Até mesmo quando você fala assim, a questão de a pessoa se intitular ateu, né? Eu mesmo intitularia ateu se você criar dentro da igreja, de uma religião, que só fala que um Deus que, nem você disse, castiga, que uma pessoa vai para o inferno e a outra vai para o céu de privilegiado. Aí você fala, você acredita em Deus? Nesse Deus, não. Eu sou ateu. Né? Porque, então, muitas pessoas se intitulam ateu por causa disso. Aí quando ela começa, vê a interpretação, né? Pela filosofia espírita, né? O que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária, e colocar todas as questões de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, aí você falou, opa, nesse Deus eu acredito, né? Soberano justo e bom. Aí sim, né? Agora, se naquele outro lado lá, não. Então, muitas pessoas se intitulam ateu por causa disso, porque ela foi desde pequena, criada, e tudo dizendo para ela que Deus... Peraí, aí não, né? Como que eu vou acreditar no Deus que cria um ser à parte e depois decai, que é o tema que eu estou colocando aqui, que vira demônio? Que história é essa? É uma parte, né? Então, fica difícil mesmo de você acreditar. Né? Bom, vamos continuar aqui. Antes de prosseguir, é essencial que nos entendamos sobre as palavras. Quando as disputas não deveram a sua perpetuação à ambiguidade das expressões que cada um tomava no sentido de suas ideias pessoais. Nós o demonstramos em O Livro dos Espíritos, a propósito do vocábulo alma, dizendo claramente em que acepção a tomávamos, cortamos pela raiz qualquer controvérsia. A palavra anjo está no mesmo caso, emprega
empregam na indiferentemente no bom e no mau sentido, dizendo os anjos bons e maus, o anjo da luz e o anjo das trevas, onde se segue que, em sua acepção geral, significa apenas espírito. Evidentemente, nesse último sentido, que se deve ser entendido ao falar anjos decaídos e de anjos rebeldes. Olha aí, né? Já começa a ficar mais claro, né? Espírito, né? Porque quando você inclui, né, ali que a alma, ela é um espírito reencarnado, né, um espírito dentro do corpo, e que esse espírito, ele pode tanto chegar ao nível de anjo, aqui não vamos usar a palavra demônio, como eles usaram ali, mas ele pode também ser um espírito mau, ele começa a ficar mais claro essas questões, né, porque quando você fala anjo, vou rezar para o anjo da guarda, você diz, anjo é uma pessoa boa, agora anjo decaído, como assim? Por que era anjo decaído que eles falavam? Por quê? Porque Deus tinha criado anjos, né? Ele não tinha criado demônios. Então ficaria complicado dizer que Deus criou demônios. Não tem lógica acreditar que Deus criou o demônio. Então o que eles falavam? Não, Deus criou o anjo. Mas e como que surge o demônio? O demônio é um anjo decaído. Então ele começa a tentativa de explicar complica mais ainda a questão, né? Então, quando você coloca, não, é espírito. Ele é um espírito que evoluiu até o anjo, né? E chegou até o anjo. Então, ele decaiu até o demônio? Não, ele não decaiu. Ele ainda não subiu até o anjo, né? Por isso que ele ainda continua naquela recrudescência, naquela maldade que ele está. Não porque ele decaiu, mas porque ele ainda não subiu até chegar a ser um espírito bom. Conforme a doutrina espírita, nisto concordando com vários teólogos, os anjos não são seres de criação privilegiada, isentos por um favor especial do trabalho impostos aos outros, mas espíritos chegados à perfeição por seus esforços e por seus méritos. Aqui Se fossem serem criados perfeitos, Pereira, aqui dá para a gente debater um pouquinho, né? Porque aqui vamos acreditar, como diz lá no céu e inferno, que Deus, né, para que a gente possa conceber ele como o ser primordial de tudo, né, o criador de tudo, ele tem que ter todas as suas características 100%, né, no limite. Então, ele tem que ser soberanamente justo, soberanamente bom, soberanamente amoroso, soberanamente poderoso, né? Tem que ser soberano, porque se ele for 1% menor, quer dizer que pode um outro ser 100%. Então, ele já deixa de ser Deus. Então, Deus tem que ser tudo isso, né? E aí, uma das questões que a gente tem que fixar, e que é bom para nós, é que Deus é soberanamente justo, né? E quando a gente fala justo, ele é justo e ele é bom, certo? Aí a gente tem que traçar dois parâmetros, né? O que é uma pessoa boa de uma pessoa boazinha, né? O que é um pai bom? Um pai bom é aquele que vai cobrar do seu filho para que ele seja um bom ser humano, para que ele seja uma pessoa trabalhadora, estudiosa, que respeite as pessoas e todas essas questões morais que a gente tem. E um pai bonzinho? O pai bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça, o filho faz erro, ele não repreende, não faz nada, só diz, coitadinho, ele é uma criança. Esse é um pai bonzinho, então veja a diferença, né, entre ser bom e ser bonzinho. Às vezes o bom é sim puxar a orelha, é chamar a atenção, é colocar de castigo para aprender. E Deus é esse ser, né? Ele é justo. Por quê? Porque ele não vai nos dar aquilo que nós não temos capacidade, não temos o mérito de receber. E a sua bondade, às vezes, nos vai colocar em posições que para nós parece ser um castigo, né? Uma doença, né? Porque, mas por que eu tenho essa doença? Porque as tomadas de decisões que você fez nessa ou em outras reencarnações, pela minha justiça, pela justiça divina, e por eu ser bom,
eu vou te dar a oportunidade de você recuperar isso. Mas a forma de recuperar isso é fazendo agora a colheita daquele plantio que você fez. Não tem outra forma de ser feito, né? E aí, acreditar que um Deus justo e bom iria criar um anjo, que é um ser o quê? É um ser privilegiado, né? Que não vai precisar trabalhar de segunda a sábado, não vai precisar sofrer, sair na chuva, no frio e tudo mais, às vezes passar a noite em claro e tal. Nossa, mas que Deus justo seria esse de criar um ser assim? Eu queria ter sido criado assim, você não queria, Pereira? Ter sido criado já um anjo sem precisar sofrer? Então é óbvio que Deus não teria criado um ser, né, só puro já sem precisar passar por as nossas mazelas, né? Aí seria não seria um Deus justo, né? Mas sim um Deus que privilegia algumas das suas criaturas, transformando elas em boas, e outras como nós, que temos todo um caminho para percorrer. Então, se torna totalmente ilógico. E aí, o que ele coloca aqui no finalzinho? Né? Não, Deus criou todos os espíritos que vão chegar à perfeição por seus esforços e por seu mérito. Aí você consegue ligar a justiça. Se aquele espírito já está no patamar de anjo, vamos imaginar Jesus Cristo. Me imagina quantas reencarnações Jesus Cristo passou até ele chegar ao nível de um espírito crístico, que é o dele. Então nós também podemos chegar nesse nível. E o que vai nos distanciar disso é nossas próprias atitudes, nossas tomadas de decisões é que vai delimitar quanto tempo nós vamos demorar para chegar ao nível de um espírito tão superior quanto o espírito de Jesus Cristo. Você colocou a palavra-chave, né? Justiça, né? Então, se você é uma pessoa chega de fora, olha assim e fala, poxa, mas Deus é soberano, justo e bom? Mas como é que ele criou seres à parte? Né? Do nada criou um ser lá puro, você colocou bem claro, eu acho que é isso mesmo. Sem ter que fazer esforço nenhum, sem nada e tal. É a mesma coisa dentro de uma empresa ou dentro de uma família, aquele que nunca fez nada, não estudou, nunca nem participou de nada, de repente ele é o chefe maior lá e vive na boa, na mordomia, só ganhando. Onde é que está a justiça disso, né? Sendo que há o mérito, né? Que teria o mérito do livre-arbítrio. Então, aquele é fala por seus esforços e por seus méritos. Então, tudo é conquistado assim, né? Aí sim você começa a acreditar em um Deus, né? Assim, de uma maneira correta. Senão você fica revoltado mesmo, né? Puxa. E vamos lá, ó. Se fossem os seres criados perfeitos, sendo a revolta contra Deus um sinal de inferioridade, os que revoltassem não poderiam ser anjos. É básico, né? Aí já matou, né? Aqui já matou. Se eu criei um ser. Aqui a gente devaneou bastante aqui, esse aqui lá como diz o Kardec, nós nos elucubramos bastante sobre esse texto lá no nosso grupo, né, Pereira? Porque aí a gente volta naquela questão das características de Deus. Deus não é onisciente. O que é onisciente? Aquele que sabe tudo. Ele sabe tudo que acontece, que aconteceu, que vai acontecer. Que aconteceu não porque ele é o primor, ele é o princípio, né? Então nada aconteceu antes de Deus. Mas né, o que vai acontecer para frente ele sabe. Então se ele criou anjos, seres perfeitos e eles decaíram, então de duas uma, como diz Kardec, né? Ou ele não sabia que eles iam decair, e aí ele deixa de ser onisciente, ou ele sabia e mesmo assim ele criou, e aí ele está criando seres, né, seres falíveis, né? Se eu criei eles para ser anjo, então quer dizer que eu errei. Por quê? Por que eu errei? Porque eles caíram, eles não conseguiram se manter anjo. Então veja que se você começar a fazer uma simples análise lógica, não tem como conceber isso, que um ser que já estava no nível de evolutivo de anjo iria decair, ele iria né, retroagir na evolução dele. Aí seria uma criação falha de Deus. Ele continua. Também nos diz a doutrina que os espíritos progridem, mas não retrógradam, porquanto jamais perde as qualidades adquiridas. Ora, a rebelião por parte de seres perfeitos seria uma retrogradação, desde que ela só se concebe
partindo de seres ainda atrasados. Para evitar qualquer equívoco, converia reservar a qualificação de anjos para os espíritos puros e chamar os demais simplesmente de espíritos bons e maus. Está lá na escala espírita, né? Do livro dos espíritos, questão 100, se não me engano. Como, entretanto, prevaleceu o emprego dessa palavra para os anjos decaídos, só a tomaremos na sua acepção geral. Ver-se aí, nesse caso, que a ideia de queda e de rebelião é perfeitamente admissível. Não conhecemos, e provavelmente jamais conheceremos, o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, que progridem intelectual e moralmente, que, em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram o bom caminho, outros um caminho errado. Que uma vez posto o pé no atoleiro, neles se afundaram cada vez mais. Que depois de uma série ilimitada de existências corporais realizadas na Terra e em outros mundos, depuram-se e alcançam a perfeição que os aproxima de Deus. Um ponto de difícil compreensão é a formação dos primeiros seres vivos na Terra. Cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A esse respeito, a teoria contida em O Livro dos Espíritos se nos afigura mais racional, conquanto só incompletamente e de maneira hipotética resolva esse problema que reputamos insolúvel, tanto para nós quanto para a maioria dos espíritos, a quem não é dado penetrar o mistério das origens. Isso que é interessante, né? Porque quando você... Vamos pegar a parte alegórica ali, né? Da parte do Gênesis, né? Que a partir do barro, né? Deus moldou e criou o ser humano. Né? Então, ele criou Adão e já criou Adão com uma certa idade, né? Ele já criou Adão como homem, não criou Adão como criança. Então, ele já criou Adão ali com seus 20 anos, vamos imaginar assim, né? Porque ele já era um homem. E aí, de uma costela de Adão, ele pega e vai fazer a mulher. Então, veja que a alegoria, né, que tem nesse sentido. E aí a gente consegue interpretar isso, e no próprio Livro dos Espíritos diz isso, que é a questão dos elementos, né? Então, se você pega ali a constituição física, né, dos elementos do corpo, a gente vê que todos esses elementos, eles estão ainda hoje disponíveis, né, no nosso globo, né? E o que fez esses elementos se juntarem para se formar a planta, para se formar a pedra, para se formar os animais e tal, são as leis divinas. É aí que está a grandiosidade da criação. E volta a frisar, né? Ah, mas então Deus não criou assim, surge o homem e o homem surge daquela forma? Não, né? Foram os elementos, pelas leis divinas, que se juntaram e formaram lá o homem primordial, lá o, né, o Homo sapiens e tal, é o que a gente tem conhecimento e tal, até onde a ciência conseguiu retroagir e tentar, né, ver os primeiros homens como eram. Isso nada infirma a grandiosidade de Deus. Se foi um homem pronto, se não foi, né? Porque senão, se nós acreditarmos, não, Deus fez Adão, né? Então, Adão, qual que é o primeiro homem que a gente imagina? O homem lá de Neandertal. Antes de Neandertal já tem outros seres, mas eu não lembro os nomes científicos dele. Então, Adão era daquela forma, tipo um animal, né? Corcunda, barbudo, nariz grandão e tal, porque era... A gente tem hoje fósseis daquele tipo de homem que demonstram como que eram as características dele, né? Então, Deus criou daquela forma. Então, não tem como entender isso também, né? Então, o que é feito? Foram os elementos que foram se juntando, né? E a partir dessas leis divinas, em algum momento chegou até nós. Mas aqui é interessante, porque ele diz, Kardec diz o seguinte aqui, ó, que nós não conseguimos
penetrar no mistério das origens. A origem perfeita, nós não temos capacidade de saber em que momento que aqueles elementos se juntaram e a partir daquele momento, aquela junção é que ela vai se tornar humana. Isso a gente não tem capacidade ainda de chegar. Ele fala gente, ele está falando aqui, referindo ali aos espíritos, né? Inclusive a continuidade fala isso, ó. Se interrogarmos a respeito, os mais sábios, está falando dos espíritos, respondem que não o sabem. Então tem muita gente aqui no mundo terreno querendo interpretar isso e colocar, né? Então, olha, vocês estão dizendo isso. Mas, ó, outros menos modestos tomam a iniciativa e postura de reveladores, ditando sistemas, produtos, ideias pessoais que apresentam com verdade absoluta. Olha, isso é que é o perigo, né? Aqui eu sinto uma cutucadinha no Darwin. Aqui ele deu né? Mas serve para nós hoje também, né? Serve, com certeza. Tem por aí hoje aí querendo interpretar aí. Com certeza, mas quando ele diz a origem a gente não consegue saber, né? Até os espíritos mais puros não conseguem dar a resposta. Mas, em contrapartida, tem gente aqui na Terra, né? Que já vem e já diz, ó, o sistema é isso aqui, ó, escala evolutiva. Não que esteja totalmente errada aquela evolutiva de Darwin, mas é que ele só consegue enxergar ela do ponto material, né? Aí do ponto material ela fica falha. É contra a mania do sistema de certos espíritos em relação ao princípio das coisas que devemos nos precaver. Oh, perfeito, né? Perfeito. E assim nós vamos dar uma pausa. Esse estudo vai ser muito interessante, acho que vai umas 3 aulas mesmo, mas é um tema muito interessante. A gente tem que ir fazendo essas paradas, né, Pereira? E esses comentários, porque ele ajuda não só quem está nos assistindo a compreender um pouquinho mais, mas até nós mesmos, né, Pereira? A gente vai aprendendo aí na medida que vai lendo. E aí a importância das perguntas, né? Que a parte da filosofia é isso, né? Muito, quando a gente está estudando isso, surge muito mais e mais perguntas, né? E é assim que a gente aprende, né? Criando, elaborando outras perguntas que a gente ainda não sabemos a resposta, mas podemos ir assim, buscando para encontrar a verdade, né? Quem sabe, né? Quem sabe não. Um dia saberemos, mas há quanto tempo, né? Quanto tempo teremos que estudar e evoluir ainda, mas de graça não vem, né? Não, os próprios espíritos falavam para Kardec, né, quando ele perguntava algumas questões, eles puxavam ele e mandavam ele estudar, né? Vai estudar. Então, imagine, se para Kardec eles falavam isso, imagine para nós, né? Pois é. Muito bem. Então aí, meus amigos, minhas amigas, colegas, amigos terrenos, amigos espirituais que também nos acompanham nesse estudo, amigos que nos assistem de forma gravada nos canais de multimídias. Mais um estudo aí para a nossa reflexão. Como eu frisei durante o estudo, e gosto de frisar sempre, os nossos comentários aqui são baseados nas nossas experiências, mas muitas vezes podemos estar interpretando de maneira equivocada, ou pelo menos que não sejam completa. Por isso a necessidade de estudar. Se nós temos a humildade, se assim chegarmos à conclusão, comprovado que nossas ideias não estejam em conformidade com os ensinos, e voltarmos atrás, sem nenhum demérito nisso. Eu acho que é aí que está a grandeza de reconhecermos, muitas vezes, questões que estamos interpretando de maneira errada. Mas como gostamos, no final, de agradecer a Deus por tudo, mas sempre tendo essa visão do Deus, e Deus como inteligência suprema, causa primária de tudo, soberamente justo. Obrigado, Deus, podemos estar aqui e nesta experiência reencarnatória
nos aprofundando nesses ensinos tão grandiosos, que nos ajuda a nos libertarmos dos atavismos religiosos, dogmas que às vezes trazemos por inúmeras passagens terrenas. E hoje conseguimos entender um pouquinho mais quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Muito obrigado, Deus. Ao nosso Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, porque o Evangelho vem nos possibilitar conhecermos a lei divina. E ainda o nosso Mestre, nosso guia, nos revela através da filosofia espírita. Tira-se o véu do mundo espiritual, nos mostrando como as coisas realmente são. E assim, pouco a pouco, vamos nos libertando dessas questões do terreno, materialismo, entendendo que somos seres espirituais, nascidos para evoluir e progredir, que somos espíritos, nascidos para sermos, na concepção dos ensinos dos espíritos, sermos anjos um dia. Mas para isso temos que trabalhar muito as nossas questões morais. Obrigado, Jesus. E a todos aqueles amigos espirituais que nos acompanham, principalmente quando estamos aqui no mundo terreno, nos orientando, nos guiando, para que assim possamos prosseguir a nossa jornada da maneira mais adequada possível para a nossa evolução. Assim, nessa sintonia divina, desejamos a todos que nos acompanham muita paz, muita dedicação, muita prosperidade moral. A todos, uma boa tarde, uma boa noite, bom dia. Que sejam felizes, que assim seja.